Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje, texto de divulgação científica, módulo 3, páginas 60 a 65. Acredito que a maioria de vocês devem amar ciências, né? É uma matéria cheia de curiosidades, cheia de experiências, experimentos, fala sobre plantas, sobre animais, sobre a vida, sobre o corpo humano, um monte de coisa interessante, não é verdade? Bom, então é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Não vou dar uma aula de ciências, vou dar aula de português. Nós vamos falar sobre um tipo de texto que aparece em revistas, em jornais, às vezes até no YouTube tem muitos canais que fazem experimentos, trazem algumas experiências aí para vocês que são bem divertidos e muito legais. Bom, então vamos falar sobre esse texto hoje. Vamos observar essa página de introdução. Como funciona o nosso corpo? Olha só a primeira pergunta aí. Por que não chove todos os dias? Como os animais se comunicam? Olha quantas curiosidades, né? As respostas para essas e uma infinidade de outras perguntas podem estar na observação, na pesquisa, no experimento e, claro, na leitura. Letra A. Plantas, corpo humano, animais, planetas, tecnologia. Sobre quais assuntos você gosta de descobrir coisas novas? A gente gosta de viajar no espaço, saber conhecer outros planetas, saber se tem vida em outros planetas, né? Tem essa curiosidade. Bom, que matérias você consulta para encontrar, que materiais, na verdade, né? Você consulta para encontrar as respostas das questões e curiosidades que surgem no dia a dia. Vocês fazem o quê? Assistem vídeos no YouTube? Vocês fazem pesquisa no Google? Procuram livros, enciclopédias? De que maneira vocês procuram respostas para essas questões curiosas que vocês têm aí? Perguntam para os professores, perguntam para os pais. Então, de que maneira vocês sanam essas curiosidades? Então, vamos para o texto de hoje, leitura 1. Antes da gente começar, vamos levantar aqui algumas questões. Muitas pesquisas são realizadas em diferentes áreas do conhecimento. Quando concluídas, seus resultados são divulgados e compartilhados com o público. E esse público pode ser o público geral ou um grupo específico, tá? Quando ele faz essa divulgação, né, um texto de divulgação científica para o público em geral, normalmente ele vai aparecer em jornais e revistas ou em sites na internet, como este que a gente vai ler hoje. Seu cachorro consegue te entender? Veja o que estudiosos dizem. Pesquisadores americanos estudaram cães de várias raças e sexos para resolver essa questão. Então, olha só, em sua opinião, por que é importante divulgar descobertas científicas? Observe a seguir o título do texto. Você acredita que cachorros conseguem entender seus donos? Muita gente aí tem cachorro e se comunica, com certeza se comunica com seu cachorro. Será que ele entende o que você está querendo dizer? Então, vocês vão ler esse texto, eu não vou fazer a leitura com vocês, porque senão vai ficar uma aula muito cansativa e muito chata. Já li o título e a linha fina, então vou deixar o texto para vocês lerem. Observe que tem algumas imagens também aqui, tá, nesse texto. Um texto de divulgação científica, então, ele se estrutura com o título, né, uma linha fina, que é o subtítulo, e ele vai apresentar aqui no primeiro parágrafo já o assunto que vai ser tratado nesse texto. Nos demais, ele vai apresentar para a gente os argumentos, algumas análises, o que eles fizeram, e ele vai terminar com alguma mensagem aqui, uma conclusão, tá certo? Após a sua leitura do texto, aí vocês vêm para a questão, tá? Para as questões. Primeiro temos duas questões orais. Suas hipóteses sobre o fato de os cães compreenderem seus donos se confirmaram após a leitura do texto? Qual é o objetivo da pesquisa científica apresentada no texto? Então, qual é o objetivo de saber se os cães se comunicam com seus donos, se os cães conseguem entender e compreender seus donos, tá? Bom,
Interpretação escrita 1. Para chegar a um resultado, os pesquisadores seguiram algumas etapas. Ordene-as abaixo conforme foram relatados no texto. Então, aqui vocês vão ordenar de 1 a 3, tá? O que aparece primeiro no texto. Observou-se que os cães fazem esforços, né, para entender e agradar os donos. As atividades cerebrais dos cães eram observadas por ressonância e os cães tinham que aprender os nomes dados a 2 objetos. Então, o que aparece primeiro lá no texto, vocês vão ordenar de 1 a 3, ok? 2. A que resultados as pesquisas chegaram? Então, aqui você vai dizer qual foi o resultado da pesquisa que eles fizeram. 3. Releia um depoimento apresentado no texto. Basicamente, os cães querem agradar seus donos e talvez também receber elogios e comida, conta Burns. Então, assinale a importância desse depoimento. Ele comprova o fracasso da pesquisa ou ele garante a credibilidade das informações apresentadas. Atividade 4. Qual é a função das fotografias que acompanham o texto? Bom, é sempre bom ter algo a que visualizar, né? Então, as imagens, quando acompanham qualquer texto, eles ajudam o leitor a visualizar algo importante para completar o sentido do texto, tá? 5. Associe as informações a seguir de acordo com o texto. Então, vocês vão relacionar aqui as duas colunas. Então, instituição responsável pela pesquisa, pessoa responsável por coordenar a pesquisa e país onde a pesquisa ocorreu. Então, eu tenho aqui Estados Unidos, Universidade Emory e professor Gregory Burns. 6. Com que objetivo o texto lido foi publicado? Assinale com um X. Argumentar sobre a importância de uma descoberta científica, divulgar uma descoberta científica ou narrar uma história sobre uma descoberta científica. Então, apenas uma alternativa aqui está correta que vocês vão assinalar. 7. Releia o crédito que aparece no final do texto. Com base nisso, é possível concluir que o texto foi publicado em uma revista na versão impressa ou online. Então, olhem lá que lá tem uma grande dica, né? E fora aqui embaixo tem a fonte de onde foi retirado o texto, tá certo? 8. A que público esse texto se destina? Então, qual é o público desse texto? São crianças, são jovens, são adultos, público em geral, pessoas que se interessam por ciência, pessoas que acompanham esse veículo de comunicação. Quem é esse público-alvo? Bom, o texto de divulgação científica tem por objetivo divulgar resultados de pesquisas científicas para quem não é especialista. Costumam ser apresentados os nomes dos pesquisadores, da instituição e do país em que ocorreu a pesquisa, bem como os métodos usados para chegar aos resultados. Então, dou aí uma dica para vocês, né? Finalizando a tarefa, pesquisem outros textos de divulgação científica. Pesquisem sobre pessoas que estão pesquisando sobre a Covid, por exemplo. Vocês vão encontrar textos aí na internet interessantes falando sobre as pesquisas do vírus, a pesquisa para fazer a vacina. Esses textos são importantes para a gente ter informação do que está acontecendo aí no mundo e na ciência. Tá certo? Bom, e eu vou ficando por aqui. Espero as respostas de vocês lá no ClassApp. Um beijo, qualquer dúvidas, me chame, tá bom? Beijão, tchau, tchau.